Mas, pessoal, vamos lá, então. A gente já está sendo gravado e agradecer mais uma vez a oportunidade do Clube do Nervo, dessa reunião do Clube do Nervo, que já ocorre há quase 15 anos. E essas reuniões são mensais, a primeira e segunda-feira de cada mês, e sempre a gente procura trazer alguma coisa de novo em neurologia, neurociências, ou algum debate interessante em termos do que vem ocorrendo em termos de diagnósticos e tratamento em neurologia. Então, outro aspecto importante é que é um time que não tem nenhuma relação política, tem um suporte da ABNRJ, que eu agradeço sempre, e também um importantíssimo apoio da Rede DOR, do Hospital Copstar e do Centro de Estudos do Hospital Copstar. Então, mais uma vez, agradecer a toda a galera do Copstar, do Centro de Estudos, que faz o post e dá todo o suporte para a gente. Então, muito obrigado mesmo. E agradecer aos colegas que estão sempre participando dos nossos encontros. E no encontro de hoje, o tema vai ser exatamente as novas sequências em neuroimagem e que tem auxiliado no diagnóstico de algumas condições, não só no diagnóstico, como também a possibilidade de melhor conhecermos o tratamento de algumas condições que tange ao sistema nervoso central. E isso nada acontece em neuroradiologia. E hoje pela manhã eu estava conversando com uma colega, discípula do Luiz Alberto, tá? Em que ela estava comentando que a grande vantagem do Luiz Alberto é que ele tem um contato direto com os pacientes e discutindo os casos. Então, isso é muito importante. Quer dizer, a imagem, o colega da neuroimagem, ele certamente precisa dessa relação direta com o neurologista, no sentido de melhor interpretar e fazer avançar o conhecimento nessa área. E essa é a intenção de hoje, em que eu vou fazer uma breve apresentação de uma relação com o Celso Gino, em que, basicamente, nos últimos meses, com a história do neurocovid, a gente vem avançando num estreitamento cada vez maior dessa relação do clínico com o colega da neuroimagem, de tal sorte que, nesse sentido, a gente discute os casos, a gente acaba aprendendo juntos, e eu tenho aprendido muito. E para depois nós discutirmos exatamente até onde vai, ou até onde a gente pode chegar com essas novas sequências, eu convidei e agradeço a participação do Bebeto, do Luiz Alberto, que todos aqui conhecem sobremaneira, um dos colegas mais experientes da nossa neuroradiologia, não só nacional, como a nível internacional. Olha, é reconhecido como, sem dúvida, talvez a maior experiência nesse ramo no país. Agradecer ao Flávio, que vai fazer algumas considerações, quer dizer, vamos setorizar algumas considerações sobre doença de Parkinson e desordem do movimento em relação às sequências que vamos apresentar. Luiz Eduardo Novi, jovem ainda, mas que já faz um trabalho muito interessante das ataxias, obrigado, Luiz Eduardo, e que vai fazer algumas considerações nas doenças hereditárias. No que tange às doenças desmelinizantes, o que a gente pode utilizar não só na esclerose múltipla, mas na neuromielite óptica, no espectro da desordem da neuromielite óptica, o Gutenberg e Santos, e aproveitando também a professora Sorisa Vieira, que sempre colabora conosco. Ainda quanto à neuroimagem, a Fernanda Rueda vai fazer considerações também nesse segmento de enfermidades desmielinizantes. Portanto, eu acho que já citei todos os colegas, né, que estão colaborando, portanto, a gente vai ter assim, uma discussão muito boa, logo em seguida as apresentações minha e do Celso Gino. Deixa eu agora aqui compartilhar a imagem com vocês. Deixa eu ver se é essa aqui. Sim, esse mesmo. E também agradecer a participação dos colegas, de todos os colegas, tem colegas aqui do Brasil inteiro.
de Alagoas, de colega de Belo Horizonte, colega de Salvador, e daqui a pouco eu vou comentar, ele também participarão desse debate. Vamos começar pela experiência clínica inicial com as novas sequências, ou seja, aonde é que eu fui aprender isso é exatamente com esse papo constante com os colegas da neuroimagem, particularmente com o Celso. Então, começando pelas doenças degenerativas do sistema nervoso, não é? Como Alzheimer e outras demências, a doença de Parkinson, a miotropia espinhal, doenças hereditárias, as vasculites, as doenças inflamatórias do sistema nervoso central, incluindo a esclerose múltipla e a neuromielite e outras condições. Então, vamos começar. Deixa eu colocar aqui o pointer. Laser pointer, e vamos lá. Vou começar por uma sequência de parede e vaso. Isso eu aprendi durante esse período da pandemia do Covid. E é um caso de uma jovem senhora de 46 anos que apresentou um quadro agudo de Covid, né, com alteração que surgiu-lhe anosmia, hiposmia, hipogeusia, e logo em seguida surgiram lesões cutâneas, como vocês podem ver aqui, com aquele padrão de picada de pulga, lembrando muito as vasculites. E essa moça passou a apresentar, então, cefaleia intensa, ouviu, Pedro? Intensa, principalmente bitemporal. Então, pensei na possibilidade de vasculite, conversando com o Celso, ele havia me falado dessa nova sequência, então vamos que vamos. Então, essa moça teve um PCR positivo para COVID-2, e nessa sequência, a parede de vaso, encontrou-se isso aqui. As artérias temporais, notem aqui, com realce, mostrando, portanto, um padrão que sugere vasculite temporal, ou seja, uma arterite temporal. Isso é interessante porque nos traz um ensinamento que a gente pode e ajuda muito essa sequência para algumas condições em que pensamos em vasculite do sistema nervoso central, não só as intracranianas, mas inclusive as extracranianas, até mesmo para arterite temporal. Eu achei a técnica muito interessante. Notem que as duas, elas ficam bem sinalizadas, e enquanto que um lado está um pouco maior do que o outro. Então, com isso, é um procedimento simples que ajuda nesse diagnóstico dessas cefaleas importantes, como acontece na arterite temporal, acordando o paciente de madrugada e assim por diante. Então, pessoal, depois nós podemos fazer uma discussão quanto a isso e quanto à possibilidade das vasculites do sistema nervoso central serem ou poderem ter um auxílio com essa técnica. O Celso depois vai fazer considerações com essa sequência de imagem. Uma outra é o Lesion Quant. É interessante, esse é um trabalho comparando ao longo de 1 ano e 5 anos, prospectivamente, a avaliação feita pelo neuroradiologista e através esse Lesion Quant, essa sequência, de tal sorte que, com esse tipo de instrumento de informática muito preciso, né? Com isso, se obteve, por exemplo, aí, uma relação de um diagnóstico bem definido em 10 pacientes, tá, em todos os pontos e quanto ao tempo, a avaliação feita, e enquanto que o neuroradiologista identificou apenas 6 pacientes com essas alterações ao longo do tempo. Então, essa análise do Lesion Quant, elas foram sensíveis em captar atrofia cerebral, o que é interessante, né? Porque as alterações cognitivas que podem ocorrer nas doenças desmineralizantes do sistema nervoso central, como também outras condições inflamatórias do sistema nervoso central, não esqueçamos disso, né? Um paciente, por exemplo, que faz qualquer condição, um processo de neuroinfecção, né? Podemos pensar na possibilidade de fazer uma avaliação mais definida das lesões, quando focais ou multifocais,
e ver da cortiça, na proximidade da cortiça com aquela lesão e a possibilidade de atrofias aí. Então, me parece que o Lesion Quant é digamos, uma avaliação promissora, né, de lesão e acompanhamento dessas lesões, quer dizer, uma ferramenta muito interessante de avaliar a lesão e o volume da lesão em algumas condições, e particularmente em esclerose múltipla, tanto longitudinal como transversalmente para cada caso, né? Aqui é apenas um exemplo que é citado nesse trabalho, né, nesse trabalho aqui, desse grupo, do Cine Bruni. Interessante que essa revista aqui, eu estava vendo, ela não houve um peer review, mas, na verdade, o trabalho é muito bem elaborado, muito bem feito. Então, observem aqui lesões que você pode ver, lesões desmineralizantes, podem ser identificadas e que, certamente, quando você aplica o Lesion Quant, isso nos permite entender melhor o volume dessas lesões, a extensão dessas lesões e aplicar percentis em que a gente pode evolutivamente melhor conhecer o que está ocorrendo com o nosso paciente. Ou seja, tratamento em pauta está resultando de benefício ou não para o nosso doente. O outro instrumento é o NeuroQuant. Esse NeuroQuant, quando o Celso me apresentou, achei muito interessante, porque ele também mede o volume de estruturas e compara as informações com o banco de dados normativos que já existe. Então, é uma ressonância que é feita e isso, então, é mandado por um supercomputador e esse supercomputador vai processar os vários segmentos e obter-se, então, um percentil se está ocorrendo ou não uma atrofia de um segmento no sistema nervoso. Tá? Então, uma vez que a medição é feita no NeuroQuant, isso é gerado um relatório que é fornecido ao radiologista e ao clínico. E dessa maneira, então, além das informações visuais que são observadas pelo radiologista, nós temos as quantitativas processadas de um modo com maior acuidade por esse instrumento, né? Isso aqui é a paciente nossa, em que tinha um padrão, lembrando uma atrofia frontotemporal, em que a gente observa, inclusive, a atrofia do lobo temporal aqui, e há uma redução de percentil com atrofia cortical nesse paciente. Então, nós já temos alguns casos em que estamos estudando esses doentes, mas o NeuroQuant pode ser utilizado também em outras condições. Entendeu? Tem outro paciente agora com uma atrofia cerebelar em investigação, e aí, numa situação como essa, pode ser uma condição degenerativa ou pode ser uma condição envolvendo, por exemplo, uma doença hereditária. As encefalites autoimunes hoje, esse outro segmento muito interessante, da gente poder ter uma avaliação melhor de atrofia, muitas vezes em curto espaço de tempo, em região hipocampal e assim por diante. Então, notem que eu estou fazendo uma preleção bem genérica das possibilidades dessa sequência em auxiliar no diagnóstico. Então, onde é que a gente poderia utilizar esse NeuroQuant? Nós poderíamos utilizá-lo nas doenças degenerativas, como a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer e outras demências, no comprometimento cognitivo leve. Ainda há pouco, o Christian falou para um grupo do Brasil todo, o DC de doença de neurônio motor, sobre a esclerose lateral amiotrófica. O Christian está estudando esse tema. Então, nós temos aí uma possibilidade de estudar a cortiça motora desses pacientes e assim por diante. Nas epilepsias, certamente a gente pode encontrar áreas mais comprometidas ou não e observar a evolução desses pacientes. Na esclerose múltipla, idem, na neuromielite, no trauma, a questão da atrofia pós-traumática também nos ajudaria muito. Ou seja, é uma maneira, é claro que pode o neuroradiologista fazê-lo visualmente, mas se você tiver um software que possa quantificar isso aí, com um supercomputador, imaginem da vantagem que nós temos para o detalhe. Na neurologia do desenvolvimento, então, nem se fala.
Vocês imaginem que, na época, se nós tivéssemos, na época do Zika, aí, podemos ter estudado melhor essas crianças, mas certamente, no momento, a gente pode estudar crianças com problemas no desenvolvimento, avaliando melhor os segmentos comprometidos ou os mais comprometidos, uma informação mais precisa do ponto de vista evolutivo e também, muitas vezes, aí, identificando áreas mais específicas que podem direcionar um diagnóstico dessa ou daquela doença, inclusive para enfermidades com características hereditárias. Então, as atrofias cerebelares hereditárias, atrofias espinhais hereditárias, espínolos cerebelares, digo, podem ter nessa técnica um auxílio muito grande, doença, por exemplo, de Machado-Joseph e assim por diante. Então, são várias as situações em que teria aplicação do neuroquant. Isso eu queria depois discutir com vocês. Uma outra técnica que eu achei muito interessante quando conversando com o Celso é o nigrossomo. Eu me lembro bem que, e todos nós na prática clínica, e daqui a pouco o Flávio vai poder considerar, da dificuldade que temos daquele indivíduo que treme, que apresenta um tremor de repouso, e isso muitas vezes pode não ser doença de Parkinson ou pode ser doença de Parkinson. Nessa minha investida como clínico ao longo dos anos, quer dizer, eu sempre procurei um suporte, quando possível, é claro, o elemento mais importante é a clínica, é a resposta à dopamina, mas se eu puder ter elementos mais concretos de imagem, sempre ajuda muito. Então, nesse sentido, lá atrás eu comecei com o NBG, com a metiliodo-benzilguanidina, para estudar a inervação simpática cardíaca que se vê comprometida no paciente parkinsoniano, ou seja, pós-ganglionar, o comprometimento simpático cardíaco, enquanto que na atrofia de múltiplos sistemas é pré-ganglionar, quer dizer, a inervação simpática cardíaca está ok. Isso até me fez orientar uma tese de doutorado, foi do doutor Marco Antônio, professor Marco Antônio Araújo, como também outros estudos voltados para o estudo da inervação simpática cardíaca pelo MBG. Muito bem. Depois surgiu o Trodat. Muito interessante a técnica também, mostrar os gânglios da base, a depressão da dopamina. Mas tudo isso fica na dependência do quê? De ter radioisótopo ou não tem radioisótopo. Enquanto que, quando o Celso me falou do nigrossomo, eu fiquei muito mais confortável, porque numa ressonância magnética, você pode, numa sequência, ver ou não se está ocorrendo o sinal da andorinha. Né? O sinal da andorinha é o normal, tá? Da substância negra. Então, olha aqui, ele acaba desaparecendo inteiramente na doença de Parkinson. Daqui a pouco o Celso vai explicar melhor isso para a gente. E nós temos alguns pacientes, e isso ajuda, inclusive, a definir melhor alguns casos de tremor, o paciente que fica na dúvida se o tremor é familiar ou não, e também permite que, dentro de um contexto mais amplo, de uma síndrome mais ampla, a gente possa estudar esses gânglios da base. Isso dá lugar não só a um estudo isolado do paciente, como também conhecermos melhor como funciona esse segmento do mesencéfalo no que tange a outros aspectos, inclusive quando correlacionados com a cortiça cerebral, não é? Com o neuroquant. Certamente, eu hoje mesmo encaminhei um paciente para estudar o nigrossoma e o neuroquant. Aí que eu botei essa pergunta aqui que eu já te faço, Celso, porque eu acho que a gente pode somar essa investigação, quer dizer, ou no contexto, ou Lesion Quant, no contexto estudar melhor, por exemplo, condições em que eu tenho uma relação entre um processo degenerativo cortical, um comprometimento cognitivo, alterações pós-traumáticas do ponto de vista psíquico que possam interagir ou comprometer mesmo a evolução de um paciente, por exemplo, com doença de Parkinson. Então, o conhecimento de novas técnicas de terapia, de suporte de psicoterapia, todos eles são importantes e poderiam ter aqui uma base interessante de investigação, que é simples, não é complicada e certamente ajudaria muito. Eu até acrescento, Celso, do que a gente poderia, no contexto de que hoje se fala muito da circuitaria cerebral, da associação de técnicas.
Quer dizer, como é que seriam essas sequências? Tudo isso aqui é pergunta minha já para você, hein? Da gente superpor essas sequências, da viabilidade dessas sequências, visto que muitas vezes você faz uma correção, digamos, doença de Parkinson, vamos fazer aí uma intervenção no sentido de ver se esse paciente melhora ou não, do ponto de vista com intervenção, por exemplo, cirúrgica. Uma estereotaxia no sentido de aprimorar, ou de repente a gente bota uma neuroestimulação num paciente com epilepsia e assim por diante. Vamos ver se a gente pode estudar melhor essa circuitaria no parkinsoniano, no epilético e assim sucessivamente. Então, notem que a participação hoje, a relação direta do homem com a máquina, que nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos batendo um papo através da máquina. Então, estamos nos reunindo aqui agora com a máquina. Então, é a maneira melhor de nós podermos interpretar esses achados e correlacioná-los com a clínica e melhor avaliar o tratamento e a evolução dos nossos pacientes. Então, acho que são sequências muito interessantes. Tá? Vamos, então, agora... Isso aqui são só meus contatos, os colegas que tiverem interesse, que a gente está abrindo alguns projetos nesse sentido, junto com o Celso, com a Fernanda Rueda e com os demais colegas. Então, são os contatos para aqueles que tiverem interesse mais específico. Eu vou, então, aqui parar. Vou fechar. Como é que eu faço aqui agora? Pronto. Então, vamos agora, depois dessas perguntinhas, acho que eu tirei, né? Vamos agora ouvir o Celso e depois vamos abrir. O melhor da festa vai ser exatamente o bate-papo que nós teremos em seguida. Vamos lá, Celso. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Obrigado, Oswaldo. Foi ótima essa introdução, porque mostra justamente um conceito bastante atual, que é a questão da radiologia 3.0, que seria justamente a introdução dessas novas técnicas que estão se baseando muito mais sobre um aspecto morfoestrutural e que se vai aliar a questão funcional através da clínica. Então, o radiologista ele vai ser justamente aquela pessoa que vai pegar essas informações, tipo naquele filme de ficção, baseado na inteligência artificial, onde essas sequências são baseadas, e junto com a clínica, com esse bate-papo informal diário com o neurologista, tentar cada vez mais direcionar aquilo que tem que ser feito, quais são as técnicas que naquele caso se encaixam. Não adianta você querer fazer tudo de tudo e ver o que dá. Isso não existe mais. As questões têm que ser cada vez mais personalizadas, direcionadas para cada paciente. E cada um vai se beneficiar cada vez mais sobre uma ou outra sequência que a gente vai apresentar. O que eu vou falar é justamente o que o Oswaldo já introduziu, mostrando apenas, e não vou discorrer sobre técnicas, eu vou apenas falar sobre aspectos de sequências que dão para a gente novas informações bastante úteis em certos aspectos de imagem e alguns até que a gente não tinha como ver esse tipo de alteração. Isso acontece muito pela evolução cada vez maior que as máquinas têm, com maior resolução, e com isso você consegue buscar justamente aspectos fisiopatológicos que conseguem corresponder justamente sobre essas doenças. A primeira delas é a doença parkinsoniana. E a doença parkinsoniana, por vários anos, o parkinsonismo, de uma maneira geral, o aspecto de imagem ele foi muito falho. Eles falharam nessa avaliação. Né? Dizer que a medida da substância negra está maior ou menor, isso muitas vezes não correspondia. A espectroscopia chegou como sendo salvador da lavoura e a gente vê muitas vezes que não vale. Então, por mais que a gente tente, a gente ainda continue solicitando exames com esse tipo de avaliação, muitas vezes eles são frustrantes, muitas vezes confundem, e pior do que não ajudar é poder atrapalhar. Nessa avaliação do parkinsonismo, a parede de 3 Tesla e tudo aquilo que a gente for falar daqui para frente, ele é melhor, ele vê com mais individualidade, com mais sensibilidade,
mas ele não é exclusivo de se fazer esse tipo de avaliação. Se você tem como optar, é claro que o 3-tela te dá um pouco mais de informação. Então, são sequências onde a resolução de imagem para a variação estrutural, não estou falando de funcional, não estou falando de nada de aspectos de espectro, de bold ou coisa parecida. São aspectos estruturais da presença ou não do microsoma, que é justamente o que o Oswaldo disse. A gente tem 2 pacientes aqui, 2 indivíduos, né? Um paciente, você vê que a substância negra, você não tem essa distinção posterior, e o nigrossomo seria justamente essa linha branca que você tem, o nigrossomo seria justamente essa linha branca que você tem na substância negra, principalmente na sua porção posterior, que se assemelha a uma cauda de andorinha. Além disso, a gente também inclui, mais recentemente, o estudo da neuromelanina, que é uma sequência também específica, que você tem esse hipersinal ao nível da substância negra e também vista ao nível dos locus cerúleos. Paciente com doença de Parkinson, você tem perda da visualização da neuromelanina, você tem perda da individualização do negrossomo tipo 1. Aqui mostrando justamente a avaliação, a localização desse negrossomo, aqui no paciente, indivíduo normal, não doente, e aqui vendo a comparação, mais uma vez, do que você tem do patológico, a perda dessa individualização, são 3 linhas, né? Uma preta, a branca do negrossomo e a outra mais fina, mais externa. E aqui, novamente, mostrando esse aspecto do paciente normal em comparação com o paciente patológico, o paciente com doença de Parkinson, né? Não quer dizer que esse indivíduo aqui à direita, onde se identifica o negrossomo, que ele não tenha parkinsonismo, né? É justamente um aspecto mais avançado na distinção e a determinação da localização dessas alterações. Essa distinção, muito por vezes, é difícil. Você ter um aparelho de 3-tesa, ele facilita. Aqui são aparelhos de diferentes vendedores, os 3 maiores, Siemens, aqui também Siemens, aqui você tem da Philips, aqui você mostrando aparelho de 1,5, são indivíduos normais, você vê como que é difícil no aparelho de 1,5 fazer essa distinção, e quando você compara com os outros aparelhos de 3, fica um pouco mais fácil. A indicação também, mesmo naqueles indivíduos com doença de Parkinson, ou com parkinsonismo de uma maneira geral, ele é muito difícil. Onde você definir o normal é muito mais fácil quando você, porventura, vai comparar com um paciente absolutamente anormal. O meio do caminho, às vezes, é difícil de fazer esse tipo de distinção. Neuromelanina, aqui mostrando justamente esses aspectos são posterior da ponte, aqui bem identificado, com esse foquinho bem discreto de hipersinal aqui na corte coronal melhor visto, e aqui no corte sagital bastante nesse tipo de identificação. São 2 tipos de doença que a gente comumente já inclui na rotina, na avaliação desses pacientes com doença de Parkinson. Espectroscopia não ajuda muito, tensor de fusão não ajuda muito, outras sequências não ajudam muito. Eu acho que o gold standard a gente vai passar a incluir junto dos protocolos esse tipo de avaliação. Mudando agora um pouco para a parede vaso, também foi um grande divisor de águas. Da mesma maneira, o 3-tesla facilita melhor a identificação. Isso não é excludente de outros aparelhos, mas é um facilitador com a técnica mais adequada, porque você precisa de sinal, você precisa de informação, e isso o aparelho de alto campo ele te dá. São cortes submilimétricos, ou seja, abaixo de 1 milímetro, tridimensionais, que você vai estudar e ver justamente a parede do vaso. Você vai identificar se, por acaso, há uma dissecção arterial, aqui identificada nessa avaliação desse exemplo, onde a parede, você tem o trombo, que se caracteriza com hipersinal, ou seja, o sinal mais intenso, branco na parede do sangue. Aterosclerose, você vê a placa de gordura, tanto a nível de carótida, mas também intracraniano. Tem estudado placas de ateroma dentro da circulação intracraniana, não apenas a nível de bulbo. A gente sabe que isso é um preditor grande
dos AVCs, dos strokes ditos anteriormente de criptogênicos. Então, se identifica essa causa. E vasculite, que é justamente a inflamação da parede. A parede, ela, além de estar captando contraste, que poderia confundir com vasa vasória, está espessada também. E muitas das vezes também associada com redução de sua parede. Então, aqui um exemplo de algumas indicações do estudo de parede de vaso, mostrar alguma delas agora nos seguintes exemplos. Então, isso aqui é um estudo mostrando uma placa na cerebral média, placa de ateroma. Aqui ela capta um pouco porque você tem a inflamação dessa parede. E quando você faz a medição através de uma análise do músculo temporal com a placa, e há um valor grande, maior do que a gente considera de 1,5, você tem um indício de ter um conteúdo lipídico nessa placa de ateroma. Esse paciente, então, ele foi tratado com estatina e aqui no controle a gente vê claramente que há uma redução dessa placa intracraniana na artéria cerebral média. Então, é um dado bastante útil de uma resolução que a gente passa a adquirir com esses aparelhos, a gente passa a avaliar de uma maneira diferente. Aqui estão mostrando pré e pós-tratamento com estatina a evolução. Paciente que tem doença aterosclerótica, lembrar aqui uma placa na carótida interna, claramente vista, com alta resolução, a inflamação dessa placa com a captação de contraste, uma captação excêntrica desse paciente numa avaliação intracraniana. Secção arterial, um exemplo de um paciente onde você tinha realmente a avaliação das artérias, a artéria ela fica preta nessa sequência, aqui vendo a carótida, bifurcação normal. Do lado esquerdo, a vertebral aqui passando também com a luz preta, normal. E a parede do lado direito, um sinal excêntrico com redução de sua luz, que fica preta, mas a presença de trombo na parede desse paciente, com clínica bastante suspeita de uma dissecção arterial espontânea da artéria vertebral à direita. Então, lembrar que também é uma técnica de simples execução, simples análise, e aqui mostrando um outro paciente que tinha uma doença fibromuscular, onde há uma dilatação neurismática com uma dissecção aqui vista da artéria ilíaca direita, uma dissecção bilateral de carótidas. Então, aqui demonstrando a luz da carótida bastante reduzida, com esse percentual espontâneo do trombo na parede das carótidas bilateralmente. Pacientes com cefaleias que tenham suspeita clínica de síndrome de vasoconstrição reversível, muitas vezes diagnóstico diferencial com vasculites, com advento, inclusive, da angiografia muito difícil, porque se vê apenas essas áreas de estreitamento da luz vascular. Lembrando que a vasculite, além desse estreitamento da luz vascular, a gente já viu que tem um espessamento da parede e uma captação dessa parede. Ao passo que na síndrome de vasoconstrição reversível, você não tem esse espessamento e você não tem também a captação de contraste. Aqui demonstrado no estudo de parede de vaso pós-contraste, você não tem o realce visto comumente em pacientes com vasculite. Tratamentos completamente diferentes, evolução completamente distinta, tratamento com vasodilatador, exame de controle, mostrando que essas áreas de estenose você não encontra mais na angio-TC de crânio. Então, lembrar que os avanços que você vai ter com essas sequências, onde tem clínica suspeita, tem demais, deixa dúvida na avaliação da luz vascular de ser uma condição ou outra, o estudo de parede de vaso ele pode justamente nos direcionar nesse sentido, evitando muitas das vezes biópsias, diagnósticos difíceis, como são das vasculites, às vezes primárias do sistema nervoso central, além de raras, diagnóstico clínico bastante difícil, muitas vezes se tem que se lançar mão de uma biópsia cerebral. Então, através dessa sequência, você pode, de alguma maneira, encurtar esse espaço até o diagnóstico e adicionar informações. Aqui mais um caso mostrando de vasoconstrição reversível e o controle após, e comparando um exame pré com o exame pós, claramente as áreas de redução da luz, elas se resolvem com o tratamento adequado. Levantado pelo Oswaldo, a questão de quadros
suspeitos bem típicos de arterite temporal de pacientes idosos, com a dor característica, a palpação dessa artéria mais endurecida, e diagnóstico, biópsia de artéria temporal. Muitas vezes idosos, em anticoagulação, um pouco mais difícil, e de alguma maneira a gente pode acrescentar informações mostrando justamente no pós-contraste, lembrar que a parede ela capta pelo vaso vasório, mas a clínica suspeita, alteração no exame físico, alteração laboratorial de VHS aumentado, alterações inflamatórias suspeitas, o espessamento dessa parede faz remeter um diagnóstico presuntivo de arterite temporal. Tanto é que nos diagnósticos estão sendo revistos justamente para incluir essa técnica no diagnóstico de arterite temporal. E aqui demonstrando justamente a luz em preto e a parede espessada e com realce, que é essa área mais branca de captação de contraste. Isso ajuda muito porque, muitas vezes, diagnósticos de vasculite são difíceis, são desafiadores. Aqui demonstrando um caso que o paciente tinha um herpes zoster na hemiface, alterações de nível de consciência bastante prejudicando. A gente vê que não há alterações encefálicas parenquimatosas que justifiquem todo esse quadro clínico. Esse paciente vinha fazendo lesões novas, vistas à ressonância com difusão restrita, um dia após o outro, com exames sucessivos de ressonância magnética. Foi feito no aparelho de 1,5, você vê que a técnica é um pouquinho diferente, a imagem não é tão bonita, tão sensível como a outra, mas tem como se fazer essa avaliação. E o que se via era um comprometimento também da artéria temporal à esquerda, demonstrando que se tratava justamente de uma vasculite pelo herpes zoster nesse paciente. Aqui um outro caso demonstrando também paciente com alterações vasculares mais centrais, estudo de paredes de vaso mostrando que na artéria cerebral média havia uma impregnação de contraste e que se caracterizava uma vasculite. Esse paciente foi tratado com pulsoterapia, exame de controle, demonstrando uma redução do espessamento e também da captação de contraste dessa artéria cerebral média. Um outro caso, demonstrando um paciente jovem com LLC, com imunossupressão, apresentando cefaleia, hemiparesia esquerda de início recente. O paciente tinha uma aspergilose pulmonar, e aqui demonstrando justamente uma área grande de comprometimento vascular, do insulto vascular, áreas novas de difusão restrita, e no estudo de parede de vaso, o que se demonstra justamente na carótida à direita, um estreitamento de sua luz, aqui também demonstrado na artéria cerebral média, e o que se tem no estudo pós-contraste, há um espessamento concêntrico e intenso, com captação de contraste em relação do lado direito, quando comparado do lado esquerdo. Então, claramente, você faz um diagnóstico de envolvimento vascular de vasculite no quadro dessa paciente. Um caso de que às vezes é desafiador, esse paciente jovem com AVC há 2 meses e suspeita clínica ou era vasculite ou era uma fibrodisplasia. Às vezes é muito difícil. Se você olha apenas o TOF, essas imagens angiográficas, você fica muito mais indiciado a um diagnóstico de uma fibrodisplasia. Uma artéria displásica, ela tem irregularidades, um pouco de redução de sua luz. Porém, a gente vê no estudo de parede de vaso que é uma captação com inflamação longa e inequívoca dessa parede da artéria cerebral, da artéria carótida interna direita. Então, nos fez lembrar e pensar no diagnóstico de uma vasculite. Esse paciente ainda está em tratamento, a gente ainda não tem um follow-up desse paciente, mas só mostrar como se trata isso no dia a dia, como se vem a pergunta, o que a gente faz de informação, de imagem, o que a gente dá de informação do segmento desses pacientes. Avaliação de pacientes com múltiplos aneurismas onde você tem uma impregnação de contraste de sua parede, ele tem uma tendência maior dentro desse espectro de avaliação por ter uma inflamação da sua parede de romper. Então, múltiplos aneurismas, tratamento, qual o momento, qual o aneurisma, de alguma maneira a gente consegue ajudar nessa avaliação. E lembrar sempre que pacientes tratados, principalmente com essas técnicas novas
com o desviador de fluxo, né, do retriever, lembrar que há se provoca uma trombose dentro dessa luz, essa trombose leva a uma inflamação e, com isso, a captação de sua parede é esperada e não se trata de uma falha do tratamento ou de uma possível rotura. Passando agora rapidamente para a avaliação morfoestrutural, que é justamente essas avaliações de pós-processamentos através de inteligência artificial, usando softwares que o mais difundido que se tem é o NeuroQuant, e o que se faz é uma avaliação morfoestrutural, porque muito do que a gente sabe em relação à demência é uma alteração microestrutural, onde a avaliação da radiologia, quando ela é positiva, quando ela é impactante, você já perde o tempo de qualquer tentativa terapêutica. A avaliação do hipocampo ela é o dado fundamental e mais importante que se tem na avaliação desses pacientes. Alterações hoje morfoestruturais, elas só perdem para a avaliação funcional quando você tem avaliação justamente de depósito de amiloides e avaliação através de PET-RM, que eu vou passar aqui brevemente. Espectroscopia, infelizmente, apesar de ainda termos um grande apelo de se pedir, de se fazer esse tipo de avaliação, ela tem perdido cada vez mais e mais campo dentro dessa avaliação desses pacientes com déficit cognitivo. Isso não é replicável, ele não tem uma correlação boa e muitas das vezes é falho na sua identificação e no seu acompanhamento temporal desses pacientes. O que a gente usa muito é uma escala de MTA, onde há uma correlação grande em relação a alterações morfoestruturais, mas, sem sombra de dúvida, lembrar que a alteração fisiopatológica da doença de Alzheimer começa anos e anos antes do início dos quadros clínicos. E a própria atrofia hipocampal, se não tiver realmente alterações muito sutis que a gente não consegue perceber, o radiologista não consegue perceber, e justamente essas técnicas vêm nos ajudar a dar informações longitudinais. É muito mais importante uma avaliação longitudinal desses pacientes ao longo do tempo, verificando se há ou não uma redução volumétrica desses hipocampos, justamente e juntamente com as informações clínicas que a gente vai ter. Testes neuropsicológicos, alterações agora, não só no líquor, mas também no plasma. Recentemente foi abordado isso no Congresso de Alzheimer, mostrando justamente que você consegue identificar essas alterações através de exame de sangue periférico. E, com isso, saber que pacientes geneticamente que têm predisposição, você tem início dessas alterações, mesmo com depósitos de placas amiloide, anos e anos antes do quadro clínico e o início até 30, 40 anos de idade. Então, o estudo morfométrico da ressonância estrutural, ela se auxilia e junta com alterações metabólicas, e se fala alteração metabólica, é PET. Então, nos novos diagnósticos, que já vêm há anos acompanhando o diagnóstico de Alzheimer, o que se coloca em termos de imagem é ressonância estrutural. Não se fala em alterações funcionais, não se fala em espectroscopia, isso não faz parte do diagnóstico, e o que se tem ganho cada vez mais interesse, cada vez mais campo, é justamente avaliações metabólicas com depósito de placas amiloide ou então de proteínas tau. Então, nos estágios pré-clínicos, o que se tem é justamente essa abordagem onde cada um vai ter um papel fundamental nesses estágios. E o que você tem é o PET ligado ao PIB, que é um marcador de placa amiloide. Depois, tau, junto com o FDG, que se assemelha à ressonância estrutural. E depois, com dano neuronal, você tem as alterações muito mais evidentes. Então, o NeuroQuant, ele vem nos ajudar justamente na avaliação não só do Alzheimer em termos de déficit cognitivo, mas também com outras alterações, de alguma maneira, que levam a uma atrofia cerebral, sejam elas localizadas, sejam elas específicas, com demência frontal, demência frontotemporal. A gente teve alguns casos, agora recentemente,
onde o aspecto de imagem te leva a uma suspeição, mas quando você tem os dados estruturais exatos de quantificação, isso te deixa muito mais confortável de fazer um tipo de diagnóstico ou levantar sobre essa possibilidade diagnóstica. A avaliação temporal é o que há de mais importante nesse tipo de paciente, principalmente naqueles que têm predisposições genéticas ou que têm, de alguma maneira, uma avaliação de cunho evolutivo. É isso que a gente recebe, são todos esses tipos de informações, onde o que está em vermelhinho é o que chama mais atenção de áreas onde você tem um comprometimento maior. Então, lembrar que isso é usado em crianças, isso é usado em pacientes com déficit cognitivo, como o Oswaldo falou, também alterações de ataxia, distúrbios de movimento, e com isso você interligar todos esses tipos de informação. Neuroquant não é o único no mercado, tem outras e outras empresas. A gente tem até conversado recentemente com a Interline, que é uma outra empresa argentina, inclusive, mostrando justamente esse tipo de avaliação, onde o relatório, o laudo que se dá ao neurologista, justamente, ele vem numa avaliação muito mais estrutural, muito mais morfométrica, e não apenas aquela coisa redigida, que muitas vezes não se escreve nada, não conclui nada, e se joga de alguma maneira, até de uma forma não muito delicada, nem de correlacionar com os dados clínicos, que eu sou realmente contra esse tipo de abordagem. Rapidamente sobre o Lesion Quant, como que ele funciona, ele é justamente uma forma que você tem, porque eu vou lhe dizer, não é só difícil, mas é extremamente dificuldade tremenda de você ficar contando essas lesões, sabendo aonde surgiu uma nova, outra não, dificuldades técnicas de aparelhos diferentes, os aparelhos eles cortam em níveis, ângulos e tudo diferente. Então é humanamente impossível. E para que eu vou ficar, de alguma maneira, perdendo um tempo tão grande e nesse tipo de avaliação que é tão importante, se eu posso já adquirir isso de uma forma já sistematizada, e ele dizendo, olha para essa região aqui, que ela pode ser que ela tenha sido nova. Aí eu vou lá e comparo um exame com outro. E com isso eu tenho uma fidedignidade da relação de que eu vou passar com mais certeza. E não vir aquele laudo. Não há alterações evolutivas. E você, de alguma maneira, vê que o paciente está piorando. E aliado a isso, você tem todas essas informações, não só de lesões novas, lesões corticais, mas também do volume que essas lesões têm e o volume que você tem em relação ao cérebro. E qual região que você tem mais afetada. Isso, de alguma maneira, são informações novas que a gente não conseguiria de uma maneira que o neurologista gostaria de ter, mas que o neuroradiologista não vai conseguir dar. Com esse tipo de avaliação, isso fica muito mais claro, fica muito mais fácil. É depurar as informações que chegam, são milhões de informações, para você, de alguma maneira, saber passar aquilo. E de uma forma muito interessante, também dá uma análise evolutiva. Acho que a análise evolutiva desses softwares de avaliação de morfoestruturais é questão de avaliação direta. Então, para terminar, questão de PET, da ressonância, a junção do PET-RM. A gente vai ter, daqui a pouco, um PET-RM aqui no Rio. Acho que a pandemia deu uma retardada nesse início desse processo, mas justamente para a avaliação desses pacientes, como o Oswaldo disse, Neuroquant, você tem alterações funcionais, você tem alterações metabólicas, junto com o PET, todo esse conjunto de avaliação do paciente com déficit cognitivo, com parkinsonismo, com outras alterações degenerativas ou evolutivas, você fazer tudo isso de uma maneira só. E através, por exemplo, do PET-PIB, que a gente tinha falado, e só para concluir, dizendo que o PET-PIB ele não é um marcador de doença de Alzheimer, ele é um marcador de depósito amiloide. Isso quer dizer que o paciente que é PET-PIB negativo, ou seja, que não tem depósito de amiloide, provavelmente ele não tem doença de Alzheimer, não terá doença de Alzheimer. Então, lembrar que o depósito de amiloide é normal no envelhecimento, mas justamente esse tipo de avaliação longitudinal e a questão clínica, a questão genética, com a questão laboratorial, questão de líquor, é uma coisa muito mais importante do que qualquer outra coisa.
Pacientes geneticamente predispostos, ele tem alterações que semelhantes ao do Alzheimer e que com início muito mais precoce. E alterações de imagem também vistas muito mais precocemente. Então, quando que a gente vai pedir esses exames de neuroimagem? É justamente uma relação direta que tem que ter para saber efetivamente naquele paciente qual dessas 1000 ferramentas que a gente tem à disposição no nosso cinto, com 1001 utilidades que a gente pode lançar mão. Saber que essas técnicas de processamentos, justamente junto com biomarcadores específicos, seja isso para doenças cognitivas, para doenças desmelinizantes, eles têm papel fundamental. Neuroimagem estrutural, metabólica, dados genéticos e dados laboratoriais, plasma ou líquor, é o futuro que a gente tem que presenciar a cada vez mais a partir de agora. Obrigado a todos e vamos às considerações e discussões. Excelente, Celso. Eu acho que você fez uma abordagem bem objetiva, né? Do que nós temos aí hoje para o amanhã, né? Já estamos vivendo esse amanhã já agora. Então, nada melhor do que a gente passar, então, a discutir com os colegas. E eu vou começar essa discussão com o Bebeto. Gostaria de ouvir a experiência do Alberto. A apresentação do Celso foi uma perfeição. Ele conseguiu resumir o negócio. Você não tem como fazer o resumo da aula dele. Ele fez uma apresentação maravilhosa. E tanto que quando no meu canal eu chamei alguém para falar sobre parede de vaso, foi ele que eu chamei, porque realmente ele conseguiu reunir o material, uma coisa assim muito trabalhosa, reunir um material de altíssima qualidade. Então, em relação à parede de vaso, as indicações estão bem definidas. Apenas no estudo de placa de carótida, que é uma coisa que é o trivial na questão do dia a dia, a gente vai ter que evoluir um pouco aí, porque os cirurgiões eles estão muito já confortáveis com o CT junto com o eco. Então, para a gente colocar um método a mais, a coisa vai ser complexa. Agora, no estudo de parede vascular, arterite temporal, as arterites intracranianas, é só a gente entender também a fisiopatologia, porque tem algumas arterites tipo moia-moia, que dependendo do estado, se ela está no estado de inflamação ativa, ela vai captar, se não tiver, não vai captar. Isso a gente vai aprendendo e adquirindo experiência. Evidente que as máquinas vão ser cada vez melhores, e isso vai ficar uma coisa de rotina. O que vocês deixaram bem claro também é o seguinte: se não houver uma interação do que você quer ver, o que você quer que o radiologista mostre, não vai sair nada disso. Esse negócio do nigrossoma, o cara tem que saber o que ele está procurando ali, entendeu? Que você vai valorizar aquilo, que ele vai procurar e vai ter que usar uma técnica muito apurada. E é muito interessante em relação ao estudo do cérebro, a volumetria, esse negócio todo, vai ser agora que vai começar realmente a interação do homem com a máquina. A gente, por exemplo, quando o Chito pede para a gente medir um hipocampo, desespero. Medir hipocampo eu não meço nem a pau, porque eu vou medir hoje, amanhã eu vou medir diferente, as pessoas medem diferente. Já teve lugar que tinha uma pessoa, só o cara que mediu o hipocampo, tudo para não dar certo, né? Agora não, a máquina vai te dar aquela coisa burra do computador, ele vai te dar aquilo e aquilo, acabou. E, muito importante, o quê? Você vai ter uma comparação. Então, provavelmente, o indivíduo, quando chegar aos seus 40, 50, lá, quando é que vocês vão definir isso, ele faz o primeiro e vai acompanhando essa sequência. Isso vai estar tudo armazenado na nuvem, você não vai perder nunca, e o conhecimento vai aumentar. Outra coisa que eu também estou muito entusiasmado, eu tenho visto alguns casos com o Sérgio Altino, é a correlação da ressonância do CT com o PET. É um espetáculo, porque você vê a clínica do indivíduo, você vê o PET ali, a morfologia exatamente igual, e você vê que de um lado o metabolismo está completamente alterado. Você vê? Então, a verdade é o seguinte: tem que juntar esse negócio todo, né, e chegar a uma conclusão. No final, o paciente vai ser muito beneficiado e a gente vai aprender muito.
Mais uma vez, eu quero dar os parabéns ao Celso, porque ele conseguiu fazer um trabalho primoroso, reuniu um material. Eu sei o quanto deve ter custado de tempo, de dedicação, ele conseguir. Celso, está de parabéns. E muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Muito obrigado mesmo ao nosso mestre da Neuroradiologia Nacional, Luiz Alberto, carinhosamente conhecido como Bebeto, porque essa pessoa que vocês ouviram é com uma experiência que chamou a atenção como é importante a relação direta do clínico com o neuroradiologista. Isso é fundamental. Já que se falou muito em degeneração, doença de Parkinson, ninguém melhor do que quem vai querer falar de Parkinson agora. Só tem um cara aqui que fala bem disso. Vamos lá. Tá bom, Oswaldo, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Celso. Mas só um minutinho, só para a gente ver se os debatedores, no final, você entra. Ok. Para não perder a sequência. Tá? Cada um vai falar do segmento, depois a gente abre para todos vocês. Tá? Ótimo. Bem, primeiramente, parabenizar aí tanto o Oswaldo quanto o Celso pelas excelentes aulas. Eu vou colocar um pouquinho do olhar do clínico sobre o que foi colocado aí, né, que eu acho que é importante. Né? Eu acho que esses pontos que foram colocados aí, primeiro, a interação do clínico com o radiologista é fundamental nesse tipo de indicação. Né? Bem, os primeiros estudos para o diagnóstico clínico da doença de Parkinson, né, foram feitos no início da década de 90, 1993, pelo Brain Bank, lá, o professor Andrew Lees criou os critérios clínicos para o diagnóstico da doença de Parkinson, comparado com a patologia. Eles mostraram que o diagnóstico clínico da doença de Parkinson, quando você tem tempo para acompanhar os pacientes, ele tem uma sensibilidade muito alta, né, em torno de 82%. E os estudos mais adiante mostraram que, se você tem tempo para acompanhar esses pacientes, a sensibilidade do diagnóstico, principalmente quando feito por especialista em desenvolvimento, é em torno de 92%. Então, vem a pergunta, né? Para que usar essas ferramentas? Né? Qual é o racional por trás disso? Obviamente que existe um racional, porque a gente sabe que, primeiro, para você chegar a essa sensibilidade de 92%, você precisa de ter tempo para acompanhar os pacientes. Né? Então, e para quais são os diagnósticos que a gente mais perde? Primeiro, para atrofia de múltiplos sistemas, depois para paralisia supranuclear progressiva. Essas duas condições, elas se parecem muito com a doença de Parkinson no início, mas depois, obviamente, as coisas vão se diferenciando e a clínica ela vai se mostrando para cada uma. Atrofia de múltiplos sistemas com a desautonomia, eventualmente surgimento de síndrome cerebelar, e o PSP com as quedas precoces. O ponto é que, quanto mais... A ideia de fazer esse diagnóstico, de usar esse tipo de ferramenta, na verdade, é fazer o diagnóstico num estágio que nós chamamos de estágio pré-clínico dessas condições. Né? Como muito bem o Celso colocou aí, né, a doença de Alzheimer ela começa 15 anos antes, a patologia começa 15 anos antes. A doença de Parkinson, suas manifestações pré-motoras, elas começam até 20 anos antes. Hiposmia, constipação intestinal, 10, 20 anos antes. Distúrbio comportamental do sono REM, 5 anos antes da média da apresentação da doença. Então, você utilizar ferramentas para fazer o diagnóstico quanto antes, hoje em dia é fundamental, principalmente no contexto de ter drogas que possam modificar a história natural da doença. Né? O que houve de mudança nos últimos anos? Né? Nos critérios de suporte para a doença de Parkinson, foi incluído recentemente, em 2017, 3 anos atrás, a presença do MBG e do DaTscan como critério de suporte para o diagnóstico da doença de Parkinson. Então, antes, o que era basicamente critério clínico, né, a presença de discinesias, boa resposta à levodopa, né, a presença de flutuação motoras nos primeiros 5 anos, o início assimétrico dos sintomas, que eram considerados critérios de suporte para o diagnóstico, nos critérios atuais da MDS, o MBG positivo e o DaTscan positivo, eles entram como critério de suporte. O que é mais interessante, critério de suporte, não é critério diagnóstico. Então, você continua tendo no eixo central a presença da bradicinesia como o critério clínico para o diagnóstico do parkinsonismo, como obrigatório, e a presença ou do tremor de repouso ou da rigidez. Interessante que a instabilidade postural ela saiu dos critérios diagnósticos da doença. Então, hoje em dia, você não precisa mais da estabilidade postural. E a presença do MBG e a presença
do DaTscan estão positivos. O que eu acho que vai acontecer em relação a isso? Por exemplo, essa alteração do nigrossomo. É possível que isso possa ser utilizado como critério de suporte. Eu acho que existe um racional por trás disso. Mas, por exemplo, a presença do nigrossomo ela não vai ser utilizada para o diagnóstico precoce da doença. Por quê? Né? A gente sabe que pelo estágio de evolução da doença de Parkinson, quando a doença ela chega no mesencéfalo, ela já está instalada, ela já passou pelo núcleo dorsal do vago, ela já passou pela ponte, e na patologia o estágio seria o estágio 3 da doença. Então, talvez eu acredito que possa ser utilizado como critério de suporte clínico, para o diagnóstico clínico, mas não para um critério de suporte como diagnóstico pré-motor, né, da doença, como, por exemplo, hiposmia e outros marcadores, entendeu? Mas eu acho que é importante que você colocou aí, Celso, assim, eu acho que essa interação entre o neurologista e o radiologista, elas são fundamentais, entendeu? Porque diante dessa clínica, né, você pode lançar a mão dessas ferramentas aí para ajudar a depurar o diagnóstico. Mas depois eu queria deixar uma pergunta para você, que é a seguinte: o que você acha do uso da ultrassonografia como marcador, né, com a hiperecogenicidade? Eu sei que a gente está falando de técnica avançada, né, mas existem alguns estudos aí mostrando que a ultrassonografia transcraniana, mostrando a hiperecogenicidade da substância negra, também tem uma boa sensibilidade e especificidade como biomarcador do diagnóstico da doença de Parkinson. E, diferentemente, por exemplo, do nigrossoma, isso entrou como critério de suporte para o diagnóstico pré-motor da doença, pelas recomendações agora da MDS. Só para completar, e Flávio, coisa boa, justamente a questão da integração que a gente passa no outro. Eu acho que ainda é muito difícil, né? E a gente vê isso com os pedidos, que a gente tem uma gama muito grande de médicos, assistentes que solicitam esses exames, né? Então, para você ter ideia, tem gente que ainda pede para fazer espectroscopia para avaliação de doença de Parkinson. Então, é uma coisa que realmente é muito heterogêneo, né? Lidar com pessoas que têm essa noção grande é uma coisa bastante difícil. E o problema do ultrassom justamente cai nessa heterogeneidade, né? Você tem uma dificuldade danada hoje de pessoas que façam ultrassom geral de uma maneira boa. Imagina você para fazer transcraniano para ver a parte do mesencéfalo, né? É um método excepcional, é um método que você, de alguma maneira, é fácil de utilização, pode ser feito, inclusive, dentro de um consultório, exatamente. Né? Um neurologista treinado, ele poderia muito bem fazer um tipo de exame complementar e que ajudaria bastante, tanto é que está dentro dos critérios diagnósticos. E lembrar que nos Estados Unidos, o médico radiologista ele não faz ultrassom. Quem faz ultrassom é o técnico. E ele recebe a gravação e dá o laudo em cima disso. Então, aí já começa, de alguma maneira, a subvalorização do método que eu acho que é excepcional. E com isso, provavelmente, quem deve fazer o ultrassom transcraniano deve ser o neurologista. Não sei. Eu sei que aqui no Rio, não sei, acho que tem uma pessoa que faz, se eu não me engano, uma ou duas. Exatamente. É a Rita Ela que Fernandes. faz. Tá lá no nosso E São Paulo tem mais alguns que fazem. Mas não são muitos. Acho que se vocês pegar no Brasil, não são 10. Então, exatamente. E assim, a confiabilidade, né? Aquele nigrossoma ali, eu pego, fotografo e mostro para 10 pessoas. Os difíceis serão difíceis para todos. Mas o ultrassom não tem como você fazer isso. Então, assim, é um método que eu acho excepcional, que deveria ser melhor explorado. Acho que tem um campo grande para o neuro. Eu queria solicitar que quem tiver com o microfone aberto, tem a Maria Cristina, o Sidney também está com o microfone aberto. Eu peço que todos fechem o microfone, aqueles que não estiverem falando, senão dá microfonia. Aproveitando o comentário do Flávio e do Celso, quer dizer, a doença de Parkinson e esses processos neurodegenerativos têm sido um grande problema, um grande desafio. Um diagnóstico, quanto mais precoce, mais importante. Isso sempre nos deixa numa angústia muito grande em termos de, por exemplo, os sintomas não motores, como o Flávio referiu, como, por exemplo, um comprometimento cognitivo em várias condições, não é só em Parkinson, mas também
em doenças inflamatórias, esclerose múltipla e suas implicações. Então, Celso, se a gente puder acoplar o máximo dessas técnicas, ou seja, dessas sequências, seria melhor, né? Aí que eu vou perguntar ao Flávio, o que você sugeriria, Flávio, de a gente poder... você acha que o que o neuroquant junto com o nigrossoma, porque eu comentei até do MBG, por exemplo, né? Quer dizer, pode ser uma coisa muito precoce, mas uma vez um trabalho que foi publicado no European Journal falava do MBG no diagnóstico de Parkinson, mas esquece que o parkinsoniano pode ter, e é muito comum, intolerância à glicose. E a própria intolerância diminui a atividade simpática cardíaca do parkinsoniano. Então, foi uma crítica que nós fizemos a um trabalho, na época, o Marco Antônio e eu, porque, na realidade, ainda mais nessa faixa etária, a gente tem outras comorbidades que podem estar associadas aí. Então, o que você acha? O que a gente poderia, e Celso também, o que a gente poderia, no momento, digamos, associar? Quer dizer, o que seria mais precoce para a gente fazer? Essa questão do nigrossoma eu acho interessante, Oswaldo. Em 2017, o Androli esteve aqui no Rio e eu lembro que houve uma palestra lá em comemoração aos 200 anos de descrição da doença de Parkinson. E eu me lembro que ele ficou empolgadíssimo com essa questão do nigrossoma. Assim. Eu estava sentado do lado dele e ele fez um comentário comigo que eu acho interessante. Ele falou, olha, isso daí é uma técnica que realmente mostra que a doença está no mesencéfalo do paciente. E eu acho que isso daí provavelmente vai ser utilizado como critério de suporte para o diagnóstico da doença de Parkinson. Por que a gente usa como critério de suporte? Né? Porque a doença de Parkinson é muito mais complexa do que só o acometimento da substância negra. Né? Quer dizer, é uma doença que começa, do ponto de vista patológico, começa no núcleo dorsal do vago. Né? Como primeira manifestação. Tanto que a constipação, às vezes, 2 décadas antes, depois a doença ela ascende para o mesencéfalo, acomete o tegmento contínuo, o paciente começa com as manifestações de distúrbio do sono, distúrbio comportamental do sono REM, apatia. Só no estágio 3 ela está no mesencéfalo. A impressão que eu tenho é que isso vai entrar nos critérios de suporte da doença. Então, se você tem um paciente com início assimétrico de sintomas, uma bradicinesia assimétrica, você testa lá, o paciente tem hiposmia, e você faz um nigrossoma, eu acho que é um critério importante de suporte para o diagnóstico da doença de Parkinson. Eu acho que isso vai ser muito interessante. E no futuro, né, eu vejo até, vou fazer uma provocação, a mesma provocação que eu vi recentemente numa aula do Matthew Stern, que é um dos caras que mais estuda a doença de Parkinson, ele falou o seguinte, imagine se você no consultório com um paciente que tem hiposmia, constipação intestinal, você claramente estabeleceu que ele tem um distúrbio comportamental do sono REM e você fez um MIBG e esse paciente tem uma desnervação lá pós-ganglionar. Mas você examina esse paciente completamente e esse paciente não tem bradicinesia, não tem rigidez, não tem absolutamente nada. Qual o diagnóstico desse paciente? Quer dizer, atualmente você não está autorizado a dizer que esse paciente tem a doença de Parkinson, mas em breve a gente vai poder dizer, olha, esse paciente tem doença de Parkinson na fase pré-motora da doença. Né? E se você, eventualmente, eu vou fazer uma outra provocação, se você faz um exame de imagem, como nigrossoma, você mostra que existe uma alteração. Provavelmente esse paciente está em vias de entrar já na fase motora da doença. Senão já... Então, a ideia que eu acho muito por trás desses exames, hoje em dia, é tentar fazer o diagnóstico mais precoce possível ou, eventualmente, ainda nos estágios pré-motores da doença. Né? Porque eu acho que isso vai fazer total sentido quando você tiver uma droga que possa mudar a história natural dessas condições. Da mesma forma, a doença de Alzheimer. Né? Eu acho que faz todo sentido. Os ensaios clínicos que testaram os anticorpos monoclonais contra a proteína amiloide, todos falharam. Por que falharam? Provavelmente porque começaram tarde demais. Né? Então, se você tiver ferramentas hoje, falar assim, olha, daqui a 10 anos, você tem 80% de desenvolver o diagnóstico de doença de Parkinson clínico. Então, você vai poder, ou em 5 anos, né? Então, você vai criar realmente corte para você poder começar o tratamento mais precoce para esses pacientes. Então, eu vejo muito essas ferramentas como formas de você dar o diagnóstico precoce para os pacientes, entendeu? Acho que
Isso Aí é é que que tá a diferença, né, professor, como o Flávio estava falando, né? O que vai diferenciar nesse momento com relação às doenças inflamatórias, idiopáticas do sistema nervoso central é realmente você poder modificar a história natural, né? sim, Talvez sim. não haja uma pressão tão grande, né, por você fazer esse diagnóstico mais precoce, no caso da doença de Parkinson, porque não vai mudar muito o que você vai ter a oferecer para esse paciente, né? Nesse determinado momento. A partir do momento que você consiga mudar essa história natural, como o Flávio falou, fazendo esse diagnóstico cada vez mais precoce, talvez essa pressão seja maior, como a gente vive hoje na esclerose múltipla, por exemplo, né? E um outro ponto também que eu acho importante, Gutenberg, que é o seguinte, é que, na verdade, essas ferramentas, você vai ter que associar até mais habilidade clínica ainda, entendeu? Porque o que acontece? Hoje, quando eu examino um paciente lá no hospital, que chega com parkinsonismo, o que eu faço? Eu faço teste cognitivo, eu faço testo o olfato desses pacientes, né? Vejo se ele tem alguma evidência de desautonomia, muitas vezes encaminho para o ultrassom transcraniano, que fica na porta ao lado, para fazer ultrassom e ver se tem hiperecogenicidade da substância negra. Depois eu volto com todas essas informações e vejo, olha, esse paciente, isso aqui é doença de Parkinson, não pode ser outra coisa. Olha, pode ser ou não pode ser, vamos acompanhar mais tempo. Então, na verdade, mesmo essas ferramentas de inteligência artificial, elas têm que ser utilizadas por clínicos que entendam o que estão fazendo. Né? Na verdade, você tem que aumentar o seu arsenal clínico, a sua avaliação clínica, para poder fazer com que isso aí funcione. Porque na mão de quem não sabe exatamente o que está fazendo, né? Então, se você não tiver a sua lista de diagnósticos diferenciais, olha, isso é um PSP, isso é uma atrofia de multissistema, doença de Parkinson. Isso é um parkinsonismo vascular, isso é uma hidrocefalia de pressão normal. Se você não tiver a lista de possibilidades, realmente eu acho que a chance disso aí trazer informação equivocada, né? Eu acho que até eventualmente pode até aumentar, entendeu? Na minha percepção. Eu acho que a gente vive num universo hoje de que a população geral está ficando mais idosa no mundo todo. Então, quanto mais precoce a gente identifica essas condições, melhor ainda, né? Tem indivíduos nessa gama de condições, por exemplo, até mesmo os psiquiatras, os psicólogos, com a questão do estresse pós-traumático. E hoje o conhecimento, já que o Gutenberg começou a falar da inflamação, o conhecimento da imunologia, da neuroinflamação no processo degenerativo e o direcionamento desses processos, eu acho que essa integração entre o clínico, quer dizer, a integração multiprofissional é mais do que necessária, e esse aporte ao colega que está investigando em termos da morfologia, eu acho de grande importância. Muito importante. A gente viveu aquela época da patologia, né? Que a gente acontecia é ver depois. Agora a gente está na fase de querer ver o antes. Não é isso, Bebeto? A gente não quer ver o depois, a gente quer ver o antes. O problema aí é o seguinte, é o que a gente está vendo e o que a gente não está vendo também à frente, né? Não, é isso aí. Então tem que ver a forma e depois a função. Como é que está a função do negócio? Exatamente. Isso aí. Exatamente. Celso, você quer complementar alguma coisa? Eu acho que a questão dessa interação é importante justamente porque, como você tem diagnósticos diferenciais e a imagem ela pode te auxiliar, né? Uma hidrocefalia de pressão normal é um aspecto, atrofia de multissistema você tem outro aspecto, PSP você tem outro aspecto. E com isso você conseguir direcionar o que vem de pergunta para a gente entregar a resposta, ela é fundamental, porque você consegue, de alguma maneira, nesse arsenal, você não consegue ficar com o paciente 4 horas dentro da máquina para tirar todas as informações e sair com uma fitinha dizendo o que é. Isso não existe. Isso nunca vai dizer. Isso nunca vai acontecer também. É questão da pergunta para saber qual que é a resposta, entendeu? Então, acho que é muito mais nesse sentido e, por isso, cada vez mais não vai ter como a gente não ter o nosso neuroradiologista preferido ou a pessoa que você tem uma afinidade maior. O neurologista, quando você consiga trocar informações. Isso vai ter que ser uma maneira que, dentro daquele ambiente, dentro do hospital, dentro de uma clínica, isso vai acabar formando times de avaliação. E aí, vamos agora, aproveitando o gancho, né? E aí, Luiz Eduardo? E nas doenças, nas ataxias hereditárias? E aí, como é que a gente faz? Agora é contigo.
Bom, professor, primeiro eu queria agradecer a oportunidade que você tem me dado aí para participar com tanta gente boa aí nesse grupo e a oportunidade para falar um pouco sobre ataxias, né, que é um assunto que a gente às vezes deixa um pouquinho de lado. Mas em relação a esses exames, como exames de análise volumétrica, enfim, existem alguns estudos, principalmente com o grupo de São Paulo, lá do Pedroso, Bassottini, que fizeram um estudo em pacientes com ataxia, principalmente pacientes com SCA3 e ataxia de Friedreich. Eles estudam pacientes em estágios precoces e tardios dessas ambas ataxias e a gente consegue, através dessas análises volumétricas, ver como evolui cada doença, né? Acho que isso, dentro do ambiente acadêmico, isso é importante para a gente entender como essas doenças ocorrem, até porque a gente ainda não sabe exatamente como a fisiopatologia dessas ataxias. De forma geral, a gente conhece, sabe, em relação às poliglutaminas na SCA3 e o déficit mitocondrial da ataxia de Friedreich, mas a gente ainda precisa desses métodos avançados para conseguir compreender um pouco mais a fisiopatologia. Acho algumas pontuações aí do Flávio que eu achei muito interessantes, dessa ligação do neurologista com o neuroradiologista, essa parte clínica ainda não pode ser deixada de lado. Isso eu acho que é muito importante, principalmente para o pessoal mais jovem que está chegando. Essas técnicas, a tecnologia, ela está crescendo de uma forma muito grande, então a gente tem que tomar cuidado para a tecnologia não substituir o exame clínico, que ainda é fundamental. E como o Flávio bem disse, não adianta a gente pedir um exame sem saber o que a gente está procurando, né? Porque a gente não vai saber interpretar e vai arcar com custos excessivos para esses pacientes, né? Eu vi muitos estudos em relação ao negrossoma 1, não encontrei nenhum estudo com SCA, mas eu vi muito estudo com ultrassom transcraniano. Eu gosto de ultrassom transcraniano, sou um fã em particular, mas tem limitações, limitação de janela, é um exame que é examinador dependente. Eu acho que com a maior disponibilidade do negrossomo, a gente vai conseguir incluir, geralmente em alguns casos de Parkinson, a gente pede ressonância, em alguns casos que a gente fica um pouco na dúvida, e de repente, nesse protocolo, a gente consegue incluir um negrossomo que pode auxiliar no diagnóstico. Então, eu acho que é interessante essa técnica. É uma técnica também, tanto o negrossomo quanto o neuroquant, que tem amplo espaço para pesquisa. Então, inclusive, estava comentando com a doutora Fernanda, a gente fazer uma pesquisa em pacientes com ataxia, usando análise volumétrica. Eu acho que é interessante. Tem poucos estudos de literatura, como eu disse, mais o pessoal de São Paulo que eu vi fazer. Então, essas tecnologias novas, elas vão trazer cada vez mais conhecimento, só tem a agregar, né? Eu acho que a gente tem que saber utilizar, encontrar o verdadeiro papel dessas tecnologias. Eu sou muito fã também do Vessel Wall. Eu acho que vai ajudar muito no encontro da etiologia de doenças vasculares. Eu acho que a gente tem que saber utilizar no momento certo. E na área de ataxias, eu acho que futuramente a gente tendo tratamentos, essas novas tecnologias vão nos ajudar a gente a fazer o acompanhamento desses pacientes e, inclusive, monitorar tratamento, né? A gente sabe que tem vários estudos em andamento para tratamento dessas doenças genéticas, com edição de genes, etc. E a gente espera que no futuro próximo possa existir tratamentos para essas doenças que, por enquanto, a gente faz tratamento só sintomático. Luiz Eduardo, uma perguntinha aqui, apenas para acrescentar, né? Porque eu acho que hoje, quando se fala em genética, tem que se pensar na epigenética, né? E quando você vê largamando esses pacientes com ataxias e processos geneticamente determinados, né? A gente vê que em algumas famílias há uma flutuação importante. Então, a epigenética concorre hoje com uma participação notória. Eu acho que esse acompanhamento da imagem também vai permitir quem tem um conhecimento melhor
da participação da epigenética na evolução desses pacientes. Eu acho que a gente pode utilizar essas técnicas nesse sentido. Ou seja, por que alguns indivíduos numa família acabam trabalhando melhor suas estonas, né? Uhum. Eles não têm uma degeneração tão rápida quanto outros e assim por diante. Entendeu? Então, já te proponho participar desse estudo aí, viu? Com certeza, com certeza. Ou seja, o mais importante dessa história toda, a gente sempre falou isso no Clube do Nervo, a gente já fez vários projetos e já saíram teses de doutorado dessas reuniões. Quer dizer, o negócio são as cooperações. Isso é que nós precisamos aprender no Brasil. E o Rio de Janeiro tem dado um exemplo enorme quanto a isso, quanto às cooperações. E que a gente sai hoje daqui, inclusive, com alguns estudos já pensando na cabeça e interagindo com os diferentes grupos. De propósito, eu deixei para o final os comentários que dizem respeito à questão das doenças inflamatórias e, particularmente, a esclerose múltipla e a neuromielite óptica. Então, nós temos aí os comentários do Gutenberg, depois eu acho que também continua a Sonisa, não estou vendo aqui, mas ela acho que deve estar continuando, e a Fernanda Rueda. Então, vamos lá, Gutenberg. Não, obrigado, professor. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Celso, pela essa introdução, essa revisão aí super interessante. E realmente, né, essa pressão que o Flávio estava comentando com relação a fazer o diagnóstico cada vez mais precoce, né? A gente está vivendo cada vez mais dentro da esclerose múltipla e a gente vai passar a viver mais também dentro da neuromielite óptica agora que você está tendo a aprovação aí dos primeiros tratamentos, né, em bula para neuromielite óptica, né, que estão saindo resultado dos estudos randomizados. Então, a gente tinha uma certa dificuldade, né, com toda essa questão aí de volumetria que o Celso estava mostrando, né? É complicado também você fazer essa contagem de lesões, as técnicas antigamente para você fazer a volumetria também não eram automatizadas, né? Então ainda tinha essa questão, né, de quem iria processar essas imagens e por aí vai. E realmente o surgimento dessas técnicas automatizadas eu acho que vai trazer mais informação para a gente, né? Informação essa que a gente anseia, né, como clínico. Hoje em dia a gente acaba se restringindo a avaliar os pacientes, né, de uma forma que talvez não seja ideal. O conceito de controle da esclerose múltipla hoje em dia vem muito em cima do sem evidência de atividade de doença naqueles 3 aspectos mais básicos, né? Surto, progressão de incapacidade e atividade na ressonância clássica. E realmente a gente vê os pacientes do ponto desses 3 aspectos, né, bastante controlados, e você segue vendo esses pacientes piorando, né? E realmente a volumetria dá essa informação para a gente. Principalmente aqui no Brasil, que a gente ainda tem perpetuado alguns tratamentos que hoje em dia, né, a gente sabe que cada vez são menos indicados para esses nossos pacientes. A gente importou já há algum tempo o conceito aí de outras subespecialidades da neurologia. Hoje em dia a gente sabe realmente que tempo é cérebro, né? Tempo é medula, e não tem por que a gente perder tempo com esses pacientes, né? A gente já tem vários estudos mostrando como esses pacientes têm biomarcadores, né? O neurofilamento, a própria questão de atrofia. A gente já tem estudos mostrando a presença já nas síndromes clínicas isoladas, e hoje em dia a gente já tem também nas síndromes radiológicas isoladas, né? Então, essa pressão talvez vá se deslocar um pouquinho para a gente tratar esses pacientes, inclusive numa fase pré-clínica, né? Já é comum, a gente já tem em acompanhamento no consultório alguns pacientes que são basicamente assintomáticos, mas têm imagem de esclerose múltipla, né? Tem líquor de esclerose múltipla, enfim, e talvez, por que não a gente começar a tratar esses pacientes, né? Sabendo que hoje em dia a gente consegue controlar muito bem inflamação,
mas a gente ainda tem aí um gap, né? A gente ainda tem necessidades aí não atendidas com relação à neurodegeneração e com relação também a remilinizar esses pacientes, né? Então, a gente não tem tempo a perder, né? Então, eu, por exemplo, se eu tiver hoje um paciente com síndrome radiológica isolada, eu posso pedir lá, Celso, vê aí essa questão da volumetria, né? Será que esse paciente já não tem uma perda de volume cerebral maior do que deveria para a idade, né? É mais um aspecto. Eu já tem paciente, em teoria, sintomático, mas aí você faz uma avaliação neuropsicológica e você já vê o comprometimento, né? Você pode somar isso com a volumetria, né? Então, a gente tem tratamentos muito bons hoje em dia, mas que tem que ser usados cada vez mais precoces, né? Mais precocemente falando. E isso vai ajudar bastante. E ser automatizado é um diferencial também, né? Para você ter a implementação disso na prática clínica, né? Que era um pouquinho dessa distância que a gente via nos congressos, né? A gente sempre escutava nos congressos a questão da volumetria, mas na prática a gente não conseguia incorporar isso no dia a dia, né? E o fato da gente ter essas técnicas automatizadas hoje em dia faz total diferença também. Maravilha, Gutenberg. E eu não sei se a Sonisa ainda está participando. Estou Fernanda, aqui. está aí? Então, o que você acha dessas técnicas, Sonisa? Dessas sequências? Então, boa noite de novo, todo mundo. Foi ótimo. Celso, Luiz Eduardo, enfim, Oswaldo, Bebeto, maravilha, Gutenberg. Eu fui juntando tudo isso, né? Você sabe que eu trabalho com neurociência translacional e vocês falando, cada vez mais a gente corrobora a importância de você ter biomarcadores plasmáticos, de fato, que possam serem correlacionados com a ressonância e com a clínica. E a gente está vivendo esse momento de realidade, não é mais algo para o futuro, né? Então, quando se fala em Parkinson, em alteração de substância negra, a gente está podendo hoje correlacionar no plasma por ELISA de alta definição com níveis de alfa-sinucleína, em doença de Alzheimer e outras demências com proteína tau, proteína 14,3,3, proteína amiloide, ubiquitina, neurofilamento, no caso das doenças inflamatórias e degenerativas de uma maneira geral, de cadeia leve, de cadeia pesada. Então, hoje a gente está vivendo o momento dos biomarcadores plasmáticos por métodos de ELISA e de imunoensaio altamente sensíveis que permitem que você veja no plasma o que você só conseguia ver no líquor, o que também viabilizava a correlação do que vocês falaram, das diferentes janelas de tempo das doenças, né? Pré-motora, isolada, num quadro ainda antes de você ter um quadro demencial, sintomas prodrômicos. E, como já se falou aqui, a gente está falando de janela terapêutica, né? O que tem de tratamento para impactar a evolução dessas doenças ainda não é muito quando você foge, quando você sai das doenças inflamatórias autoimunes, como as doenças desmelinizantes, a neuromielite óptica, as encefalites autoimunes. Hoje a gente tem um pool de anticorpos que devem fazer parte de algumas rotinas de investigação, né? Essas astrocitopatias por GFAP. A gente tem muita coisa nova acontecendo. E se vocês olharem, o grande número de epônimos que nós tínhamos, Marburg, Schilder, e vai por aí afora, a maioria delas está associada a algum tipo de anticorpo. É o antimog, a antiacoporina, né, a anti-FAP e assim por diante. Então, antirreceptor de NMDA, nós estamos diante de um mundo novo que já começou, né? Uma realidade que a ressonância faz parte como um biomarcador em vivo. Acho que a Fernanda pode falar isso depois. Ela é um biomarcador em vivo, né? O PET é um biomarcador em vivo. O PET consegue ver ativação microglial, ele consegue ver uma degeneração em substância branca de aparência normal. A gente não está mais falando da necessidade de você ter um N de pacientes e aí você tem um resultado depois desse N. A gente está falando de pacientes individualmente, como vocês mostraram. A gente consegue individualizar esse manejo e essa investigação
por meio da clínica, por meio da imagem e por meio dos níveis plasmáticos de biomarcadores hoje disponíveis. Então, eu acho que e das variantes genéticas, porque você falou da epigenética. Quando você vê esses fenótipos clínicos, às vezes, das síndromes extrapiramidais, pegando como exemplo, para fugir um pouquinho dos fenótipos clínicos tão heterogêneos das doenças desmelinizantes, eu acho que no final, quando você tiver as análises de exoma já bem identificadas e bem interpretadas com os big data que a gente está construindo, você vai ver que são doenças muito, muito iguais, né? Com variantes que compartilham vias moleculares muito parecidas e que por uma variante genética ou outra, ou por uma exposição ou outra, você vai ter um fenótipo clínico mais para PSP ou mais para uma forma mais medular do que encefálica, de esclerose múltipla. Eu acho que a gente tem um boom hoje de variantes moleculares com os estudos de interação proteína-proteína e com esses biomarcadores que vão separar essas doenças, saindo dos epônimos, saindo de divisões tão sectárias e desses overlaps que você vê dessas síndromes, né? Esse aqui tem um pouquinho dessa e um pouquinho da outra, né? Então, qual é ela? E eu acho que as vias moleculares vão responder essas perguntas, né? O estudo de variantes genéticas, os exomas e os biomarcadores. Maravilha. E todos eles vão se correlacionar com a imagem. Eu acho que a imagem é o biomarcador em vivo, como foi mostrado aqui. Não, isso é importantíssimo. Quer dizer, a gente está vivendo um universo maravilhoso em que o indivíduo é tratado de uma maneira bem identificada, digamos assim. Quer dizer, o cuidado que a gente tem hoje na clínica... Personalizada. Exatamente, personalizado. Obrigado. Então, essa condição hoje é fundamental e na observação de cada um de vocês, nos comentários, ficou muito claro. Por isso que eu botei até no diapositivo aquele sujeito com o dedo assim na cabeça, né? Quer dizer, a inteligência artificial vai ter que caminhar junto com a gente. A gente não tem cérebro para processar tanta coisa. Não. A gente precisa dela, sem dúvida, para que a gente chegue a alguma conclusão. E aí, Fernanda, o que você acha disso tudo? Depois falar no final fica difícil, né? Porque todo mundo falou tanta coisa interessante, já expôs muito do que eu penso. Mas, na verdade, eu acho que a gente está com uma vantagem em relação ao espectro da doença desmelinizante. O Flávio pontuou muito bem o ponto que você fala do nigrossoma, que já é uma fase tardia. A gente, na doença desmelinizante, está nesse mesmo ponto. Eu estou identificando, mas eu ainda não posso tratar porque ainda não teve clínica de doença, né? E aí a gente faz o quê com o paciente do RIS? Só que a gente, na doença desmelinizante, tem uma condição que você pode tratar e mudar a vida do paciente, né? Então, eu acho que vai ser uma mudança de paradigma também para a neurologia começar a tratar o exame e não o paciente, né? Que é uma prática diária de todo mundo, né? O exame físico primeiro. Fernanda, Mas... você me permite aqui, você não está tratando o exame. A ressonância está vendo o fenômeno biológico da doença acontecendo. Você não está tratando o exame, você está tratando o paciente, que o exame ajuda você a identificar precocemente. Então, mas é esse biomarcador que ainda sem clínica, na verdade, eu acho que muita gente entende dessa forma e vai votar no que tem que tratar e muita gente vai falar, não, se eu ainda não tive sintoma, eu não tenho que tratar, né? Por conta de ser a medicina a vida inteira assim. A gente agora está vivendo a evolução tecnológica que está permitindo a descoberta de uma série de coisas novas. E com isso a gente está vendo alguns parâmetros que a gente não via antes, né? Ninguém fazia... o critério de ressonância entrou em 2011. A gente está falando há 10 anos. A gente está falando de 10 anos para cá, era uma doença que muito pouco se conhecia, se tratava, e hoje a gente trata com drogas com uma boa eficácia, muda a vida da paciente e pode tratar antes mesmo dela apresentar o sintoma clínico. Mas, obviamente, a doença já começou lá atrás, igual ao Alzheimer e igual ao Parkinson, só que a gente ainda não está conseguindo pegar nessas outras doenças e mostrar lá atrás e tentar não deixar a doença se desenvolver. Mas eu acho que com a esclerose múltipla, a gente está com essa possibilidade na mão, né? Então, são paradigmas que vão ter que começar a mudar de realmente, eu acho que é um protótipo de doença, dessa do que a gente está falando, de que realmente vai mudar a vida da pessoa dali para frente, você fazer esse diagnóstico inicial, né, pré-clínico, vamos dizer assim, mas
certamente patológico, e dali em diante tratar, e não deixar esse paciente piorar, né? Eu até falei, assim, nas aulas que eu falo, eu vou mostrar algumas lesões, eu não tenho mais aqueles dedos de Dawson horrorosos, como a gente via, porque o paciente não chega mais daquela fase. Ele já chega no início, ainda mais o paciente particular, que tem condições de investigar precocemente. Então, ele já começa a terapia num momento que você não tem mais aquele dano neurológico extenso como a gente tinha 10 anos atrás. As ressonâncias que eu fazia no fundão de 2010 são diferentes das ressonâncias que a gente faz hoje de 2020, porque o paciente não chega mais naquilo tudo, né? E com relação à atrofia, e aí o NIDA 4 mostra isso muito bem, e eu acho que daqui para frente a gente vai ter que realmente incluir isso no laudo. Saiu um artigo agora no final de 2019 mostrando que realmente está capacitado para usar esse tipo de ferramenta na avaliação, né? Então, assim, está validado internacionalmente também. A gente tem muito medo do método, né, de ser replicável, do paciente voltar e realmente mostrar que é uma redução. E a gente está falando muito aqui de situações pontuais, né? Você viu a atrofia, você mediu e você viu que realmente correspondia ao seu olho, mas a gente tem que pensar num paciente de doença crônica essa evolução ao longo do tempo. E o quanto essas técnicas realmente vão conseguir mostrar que ao longo do tempo a gente identifica essa atrofia, né? Eu acho que é o nosso próximo exercício, já que tudo está aparecendo muito agora. É sempre a pergunta que eu faço para quem mostra essa técnica, né? E eles mostram que sim, que é replicável, mas enfim, eu acho que entrando no nosso dia a dia que a gente vai ter essa noção de que realmente dá para confiar. E se a gente pensar que há 5 anos atrás a gente só podia fazer isso usando o FreeSurf, que você leva mais de 24 horas para processar um paciente, usando o Siena, que, como a gente publicou, que você tem que juntar um grupo de pacientes e você não consegue encaixar um, como você falou, Sonisa. Enfim, a gente tem que usar um grupo, né? Sempre o grupo. E o grupo não traz uma informação personalizada, que é o que a gente precisa para tratar e para conduzir. Então, de tudo isso, eu acho que a gente, na doença desmielinizante, está um passo à frente, no meu atendimento radiológico, por conta da gente conseguir pegar a doença nesse início e realmente conseguir mudar a evolução clínica da doença pelo que as drogas propõem, né? E esse uso da atrofia para a doença desmielinizante vai colaborar muito e agora, a partir de agora, a gente tem que testar realmente essa questão de está melhorando, até se a droga melhora, reduz como eles propõem, né? Realmente essa curva de atrofia cerebral desde o início. E como o Gutenberg falou, as síndromes cognitivas que começam precocemente. A gente tem paciente com lesão cortical, com síndrome cognitiva, mas que ainda não teve síndrome clínica. Então, o que a síndrome cognitiva não é realmente um marco inicial da doença também, né? E a gente vê, assim, vai ter o ECTRIMS agora, começa a semana, vamos ver o que eles discutem sobre isso, mas eu ainda vejo muito pouco inclusão desse ponto de avaliação cognitiva no critério diagnóstico. Mas ele já está no NIDA, né? Ele é o NIDA 5. Sim. Mas eu digo trazer para fazer o diagnóstico do RIT, né? É importante nem tanto tomar, nem tanta técnica, né? Pois é. E tem que ter cuidado com isso, porque quando você começa a usar a imagem como elemento diagnóstico, eu acho que o mais importante, a clínica, o somatório de todos esses elementos é importante, inclusive os biomarcadores. Quer dizer, o mais precoce ainda seria a ativação, quer dizer, usar o biomarcador como elemento de corte aí. O Sidney queria fazer um comentário breve, não é isso, Sidney? Abre o microfone, está fechado, viu? O Sidney está sempre participando dos encontros. O que você queria considerar? Eu gostaria, primeiro, de agradecer aos colegas, rever a grande maioria que eu conheço de longa data, agradecer o aprendizado, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o Celso. Ô, Celso, aqui no hospital em São Paulo, eu tenho acesso a toda a tecnologia, que eu sei que você sabe, do ponto de vista de investigar os pacientes com distúrbio de movimento. Desde o ultrassom, o eco transcraniano, até as ressonâncias de 3 Tesla e por aí vai. A minha pergunta que eu gostaria que você pudesse me ensinar, o Flávio e os outros colegas que lidam diariamente com distúrbio de movimento na sua opinião, eu sou um clínico e usamos muito como rotina essas técnicas que você colocou, nigrossoma, a cauda da andorinha, MTA, etc, etc. Do ponto de vista radiológico, que é uma pergunta que todo ano o residente te faz, o outro colega que não está envolvido em meio acadêmico te faça, qual o tempo
do ponto de vista radiológico, que você pede um exame de uma data para outra? O eco, o MTA, o nigrossoma, aquilo que você tem de experiência. Qual que seria o time na acurácia que os exames têm? Qual seria, na tua visão da experiência e conhecimento que você tem, o tempo entre um exame e o outro? Olha, essa pergunta para mim é fácil, porque realmente eu não tenho essa experiência toda para poder lhe responder. Eu acho que a questão clínica, e o Flávio, com esse acompanhamento, eu não sei se ele teria mais a acrescentar, porque realmente eu não sei lhe dizer, né? O que o Flávio tem dito é justamente quando a evolução da doença ela parte para acometimento no tronco, você já tem uma fase 3 de acometimento motor, o que eu acho que até pode sair para a gente de alguma maneira, a gente vai ter alteração no na fase pré-motora, ou seja, será que essas alterações desse paciente que vai evoluir, né, com doença de Parkinson, com alteração motora, que futuramente, claramente, você vai ter esse tipo de comprometimento. A gente consegue, no estágio pré-clínico, avaliar isso? Isso acho que é uma questão que eu realmente não tenho essa resposta, entendeu? Mas eu acho que a avaliação longitudinal desses pacientes, né, Flávio? Não sei o que você acha também que seria uma coisa interessante de se avaliar. Bem, Sidney, eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Com certeza, né? Assim, não existe uma resposta para isso, até porque muitas vezes essas doenças elas são muito heterogêneas do ponto de vista de progressão, né? Então, assim, se você está falando de um paciente que tem uma doença de Parkinson, que abriu aos 34 anos de idade, como o que eu vi ontem, e é Parkin positivo, por exemplo, esse paciente vai ter uma evolução motora muito lenta, né? Então, esses pacientes eles evoluem de forma lenta, tem um prognóstico bom. Obviamente que eles vão desenvolver discinesias, etc., mas eles vão chegar aos 60, 65 anos de idade, né? Eles só vão começar a deteriorar do ponto de vista cognitivo mais para frente. Então, é uma doença muito mais benigna do que, por exemplo, um paciente que abre um quadro rígido acinético, um distúrbio de marcha, aos 75 anos de idade. Você sabe que o risco de demência desse paciente é bastante razoável nos próximos anos, né? Então, assim, eu acho que para cada paciente é aquilo que a gente volta, né? Personalizar para cada paciente. Então, assim, não tem uma resposta em relação a isso, né? Da mesma forma que muitas vezes o paciente tem a clínica, por exemplo, de atrofia de múltiplos sistemas, que é uma outra condição, e você ainda não encontrou aí o Red Cross Band, a atrofia de ponte no paciente, mas um ano depois que você faz o exame, está lá o Hot Cross Band e a atrofia de ponte do paciente. Então, eu acho que é o que eu volto a dizer, assim, eu acho que quanto mais sofisticado esses exames eles ficam, mais sofisticado clinicamente você tem que ficar, entendeu? Essas duas curvas elas têm que crescer em paralelo, né? Para isso aí fazer sentido no dia a dia da gente que pratica clínica para esses pacientes, entendeu? Também, Flávio, uma coisa que eu sempre penso é o seguinte, uma questão muito grande em relação à imagem em si, que ela se coloca, às vezes, de alguma maneira, como um método diagnóstico final, né? Então, você tem ali a técnica que vai te fazer esse tipo de diagnóstico, o outro que você vai, de alguma maneira, diferenciar uma coisa da outra. E muitas vezes não, a maioria delas, se não a totalidade, ela não existe. Então, assim, essas técnicas mirabolantes, muitas das vezes, a gente tem que ter ali, e quando eu falei, as pessoas favoritos, né? Onde você tem uma relação grande e, para dizer do outro lado, você chegar para mim e falar assim, Celso, só de nigrossoma não sai para nada. Entendeu? Então, assim, essas técnicas, muitas vezes, quando elas são colocadas em provas terapêuticas, na verdade, provas clínicas, do que realmente elas vêm a dizer, muitas vezes você fala, olha só, parede vaso, para isso não serve, entendeu? Não adianta, porque a gente tem visto que na clínica você não tem esse tipo de retorno. Então, acho que é muito por aí. E a gente formar esses grupos onde essa informação é clara, vem e volta, e não há questão de a pessoa ser mais ou menos, ou ficar melindrada
com comentários ou coisa parecida. São coisas às claras e na boa, né? A questão, por exemplo, do hotbot sign, do atrofismo sistema, isso é lá na frente, né? Quando você já tem esse tipo de alteração... Você vê o hot cross e o paciente já tem, clinicamente já está feito o diagnóstico. Quando eu vejo o hipocampo lá fininho, todo mundo já sabe que aquele paciente tem Alzheimer. Você não precisa de ninguém para dizer que tem. Então, são essas informações aonde a gente tem que buscar as respostas dessas perguntas. E, de alguma maneira, dizer. Né? A primeira vez que o neurologista chegou para mim e falou, olha, na verdade, esse troço de espectroscopia para doenças de Alzheimer não serve para nada. Eu fiquei assim meio espantado. Eu falei, e quando você vai botar isso na prática, você vê que realmente não serve muito, né? Como o tensor de difusão para avaliação pré-cirúrgica de lesões expansivas, não adianta. Então, assim, é muita empolgação com imagem muito bonita, mirabolante, fazendo diagnóstico de tudo. Calma. Tem que ter ali a parceria e de vocês tem que vir as informações, né, que são os malvados preferidos, os neurologistas preferidos, para a gente poder construir uma sinergia grande e satisfatória. Eu acho que isso seria um bom ponto de start, até para a gente poder pegar alguns pacientes, a gente ver o nigrossomo e acompanhá-los, para ver se por acaso eles vão evoluir ou não, ter uma avaliação até pré-motora desses pacientes, né? Isso seria uma possibilidade até de um desenvolvimento de um trabalho. Só mais uma pergunta, pegando o gancho do Celso. Opinião de vocês, aqui em São Paulo, eu frequento 3 grandes hospitais. Só um time. Nós temos mais 5 minutos. Tá. Então, bem rápido, Oswaldo. Eu percebo que a solicitação do uso do Trodat caiu muito, principalmente no hospital que eu tenho um livre acesso. Essa é a visão de vocês também? Em utilizar o Trodat como um mecanismo de imagem? Isso eu considerei lá no início, inclusive, quanto às técnicas de cintigrafia, e que tem até a dificuldade para se obter o radioisótopo. Esse é um problema constante que todos nós passamos, Flávio, todos os colegas aqui passamos. Viu, Sidney? Então, se você tiver uma técnica, quer dizer, uma sequência de ressonância que possa oferecer uma informação desse naipe, é muito melhor do que esperar que a gente consiga material para fazer esses exames. A Isabela D'Andrea entrou ainda há pouco na sala, não sei se ela chegou a ouvir alguma coisa, mas é importante em epilepsia, não sei se quer fazer algum comentário. Oi. Então, desculpa, Oswaldo, assim, é que eu cheguei agora do consultório e eu não consegui assistir às aulas. Eu acho que na epilepsia a gente está ainda faltando muito, assim, sabe? O que acontece? Se desculpa, não estou com a câmera ligada porque eu realmente estou exausta e descabelada. Então, eu não quero poupá-los dessa visão. Então, o que eu acho na epilepsia que ainda é muito observador dependente, muito neuroradiologista dependente, né? As displasias, que são, na verdade, os maiores problemas, né? Um dos maiores problemas que a gente tem na epilepsia, né? São essa displasia tipo 1. Displasia tipo 1 não adianta, assim, a gente fica na imagem, fica, né? Eu tentando ver, Fernanda, pelo amor de Deus, a gente tem que achar uma lesão nesse paciente, esse paciente tem ressonância normal. E ainda é um grande problema, né? Até, assim, para guiar, inclusive, a investigação invasiva, né? A gente tenta ainda com PET, né? O SPECT e tal, mas ainda assim, né? No Brasil é difícil conseguir por convênio. Então, assim, tem uma série de dificuldades, tanto no privado, né, e no público, não tem nem como a gente dizer como é mais difícil, né? Então, assim, eu acho que comparando com a esclerose múltipla, porque foi o que eu acompanhei, assim, né, e dei uma parada, depois fiquei mais na epilepsia, a esclerose múltipla deu um salto monumental em relação à neuroimagem, enquanto a epilepsia está meio parada, ou pelo menos com uma evolução menos ativa, né? Não sei se vocês concordam comigo. Eu acredito que daqui a pouco, com essas técnicas, a gente possa mensurar melhor essas atrofias e, certamente, Isabela, a gente vai ter informações melhores. Eu gostaria de finalizar, pelo adiantado da hora, agradecendo ao Luiz Alberto
pelos seus comentários, ao Flávio, ao Gutenberg, ao Luiz Eduardo, a Fernanda e ao meu caro parceiro aí das tardes, quase toda a tarde a gente acaba se falando, que é o Celso Gino, em que eu tenho aprendido muito. E foi por isso que eu resolvi trazer esse tema para discussão e convidei colegas que, sem dúvida, fizeram comentários da maior importância. Então, daqui para diante, vamos manter uma integração desse grupo no sentido de desenvolver alguns trabalhos cooperativos, envolvendo todos os grupos, o Bebeto, enfim, os grupos que possam colaborar conosco, de tal sorte que a gente possa entender melhor essas técnicas, não só novas de neuroimagem, como também os biomarcadores que estão por aí. Tá? E nós não falamos aqui em esclerose lateral amiotrófica, tem várias situações que podem ser estudadas nesse espectro de imagem e, sem dúvida, hoje foi uma noite memorável. Esse material vai ficar gravado e depois será colocado na internet para que vários possam ter acesso, vai ficar em aberto, possam ter acesso a esse bate-papo que nós tivemos hoje. Eu só tenho que agradecer mais uma vez ao grupo do COPSTAR, do Centro de Estudos do COPSTAR, é o Bernardo, que já está aqui mordendo o calcanhar, porque já está na hora, a Vanessa, a Raquel, enfim, esse time todo do COPSTAR que permite que a gente mantenha um padrão muito bom das reuniões do Clube do Nervo. E vocês todos já ficam convidados para o próximo Clube do Nervo, na primeira segunda-feira de outubro, às 19 horas. Um grande abraço a todos, uma boa noite a todos. Muito obrigado mesmo aos palestrantes, a todos os comentaristas. Foi uma noite excelente. Boa noite. Um grande abraço. Muito obrigado. Flávio, Celso. Obrigado. Tchau, Celso. Tchau, todo mundo. Luiz Um abraço Eduardo, para todo todos mundo. vocês. Tá? Um grande abraço. Um Tchau, abraço. todo mundo. Tchau, Boa boa noite. noite. Tchau. Sonisa, muito obrigado mesmo a todos vocês. Boa noite. Tchau.